E aí, gente, tudo bom? Boa tarde aí pra vocês. Como estamos? Como passamos essa última semana aí? Espero que vocês tenham passado bem essa última semana. Esse feriadão aí que aconteceu aí do nada. Espero que vocês tenham se cuidado e todos aí da sua família estejam bem, passando aí por essa pandemia sem nenhum problema. É isso que eu peço a Deus. E vamos aí dar prosseguimento à nossa matéria. Acabamos aí o nosso nivelamento e vamos agora dar prosseguimento à matéria do terceiro ano, ver essas questões. O terceiro ano é uma revisão geral do que a gente viu até aqui. Na verdade, é isso aí. Já quero parabenizar vocês que a maior parte dos alunos foram bem na avaliação e vamos fazer a atividade, vamos continuar assistindo para que vocês possam continuar bem e não tomarem nenhum susto aí no final do ano. Lá no começo do ano, começamos a falar sobre teorias demográficas. Vimos algumas teorias, as principais foi a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana e a teoria reformista. Vamos lembrar que a teoria malthusiana, século XVIII, teoria neomalthusiana, século XIX, início do século XX, e teoria reformista, início do século XX. É a única que vem contrário a esse pensamento aí em que a pobreza gera miséria e tudo mais. Hoje, vamos continuar, a partir dessas informações, vamos continuar a nossa matéria. Vamos falar de transição demográfica. Vamos falar muito sobre isso. E para falar sobre transição demográfica, vamos lembrar sobre... Para falar sobre transição demográfica, vamos lembrar de um gráfico muito utilizado na geografia, que é a pirâmide etária. Vou ver se eu coloco aqui. Pirâmide etária. Esse gráfico, ele apresenta para a gente o perfil de uma população. Vamos lembrar que no gráfico, a base sempre são as pessoas mais novas. Normalmente não é regra, mas normalmente cada faixa etária que está sendo informada por esses campos compridos aí vai de 4 em 4 anos. Então, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14 e assim até chegar na fase mais adulta. É separado por sexo, um lado o sexo masculino, do outro sexo feminino, a base os mais novos e na medida que vai envelhecendo a população, vai aumentando aí esse perfil. Então, mais novos embaixo, os adultos no meio, e em cima vamos estar os mais idosos. Então, esse gráfico é a chamada pirâmide etária. E professor, por que a gente fala muito sobre isso na geografia? Galera, a gente fala na geografia sobre ser humano. A geografia é para informar, dar informações dos seres humanos. E a pirâmide etária é perfeita para falar sobre isso. Porque a gente vai ter o perfil exato de como vai ser aquela população daquele determinado lugar, separado aí por idade e por sexo. A partir daí, gente, conseguimos pegar muitas informações e é muito importante isso. Por conta disso, vamos ter os modelos de pirâmide etária. O modelo mais tradicional, que é a chamada pirâmide etária jovem, podemos também, a partir daí, quando é uma pirâmide etária de um país, chama país jovem por conta dela, ou região jovem por conta dessa pirâmide etária, você pode perceber que a pirâmide etária parece um triângulo. Significa que nesse local nasce muitas pessoas,
há uma taxa de natalidade muito grande, porém há também uma mortalidade gigantesca. Você pode perceber, a base é bem larga, porém os mais velhos são muito pequena, é uma minoria. Então nasce muito, mas nessa região também morre muito, por conta de ter essa população majoritariamente jovem. Chamamos essa pirâmide etária de pirâmide etária jovem. Pirâmide etária adulta seria a evolução da pirâmide etária jovem. Você pode perceber aqui. É uma pirâmide etária que ainda contém uma taxa de natalidade muito alta, porém há um maior número de adultos. Então percebemos que a quantidade de adultos aumentou em relação à pirâmide etária jovem, porém há poucos idosos. A evolução da pirâmide etária adulta é a pirâmide etária rejuvenescida. Há ainda um crescimento, uma natalidade muito grande, porém há um padrão de adultos e idosos um pouco maior. Então, essa diferença. Os idosos, além dos adultos terem aumentado, os idosos também. E a evolução é a pirâmide etária envelhecida. Você pode observar aqui. Percebemos que há o quê? Uma diminuição na natalidade. Então, a partir daí, vamos ter uma quantidade maior da população idosa e adulta nessa pirâmide etária. Então, chamamos aí de uma pirâmide etária envelhecida ou velha. Ou aí podemos associar sempre ao país. Quando é jovem, um país jovem. Quando adulto, um país adulto. Quando essa pirâmide etária está na fase mais idosa, um país idoso. Lembrem, gente, não estou falando de quando esse país foi descoberto, não, nada a ver com isso. É com o número de população. E o termo transição demográfica, aonde entra nessa história? Galera, o termo transição demográfica, ele ocorre quando estamos nas regiões, nas áreas dentro aí da pirâmide etária entre esses países. Quando percebemos que o país é um país jovem e está mudando para um país adulto, falamos que ele está em uma transição demográfica. Então, esse termo transição demográfica é justamente para justificar essa mudança no perfil da população. Vamos agora para a segunda parte da aula, falando um pouquinho sobre as características, melhor dizendo, a característica da população brasileira. O censo que eu tenho aqui informação no livro, que é o censo de 2015, está informando que o Brasil, em 2015, estava com 205.041.421 habitantes. Isso fez o Brasil estar na marca aí do quinto maior país em população absoluta do mundo. Então, gente, quando a gente fala em população brasileira, é até muito interessante, por conta até mesmo da pandemia, essa quantidade grande de população, ela é muito complicado você vacinar, você comparar principalmente a um país menor. Por exemplo, Israel. Israel já vacinou cerca de 90 e poucos % da população. O Brasil, é lógico que não chegou nem perto, mas a quantidade de população de Israel é muito menor do que a brasileira. Então, vamos lembrar que o nosso país é o quinto maior país em população absoluta do mundo.
O que é a população absoluta? O que é a população relativa? Vamos diferenciar isso aí. População absoluta, número total de habitantes de uma região, de um país. População relativa é a quantidade de população dividido por uma área. Então é lógico, isso podemos associar a outro termo, que é um país chamado populoso e país povoado. O que seria um país povoado? Um país povoado é um país que tem a sua população bem dividida dentro do seu território. Então, quando a gente pega essa população absoluta e percebe que ela está bem dividida dentro do seu território, então é um país povoado, um país bem povoado. Já um país populoso é um país que vai ter essa população relativa, que é o habitante por quilômetro quadrado, em uma quantidade muito grande, acima de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Já podemos dizer que é um país populoso. Então, trazendo isso para a gente, trazendo isso para o Brasil, podemos dizer que o Brasil é um país povoado. Podemos dizer que o Brasil é um país populoso, porém pouco povoado. Por quê? A nossa população ela está mal distribuída dentro do nosso território. Podemos perceber que, ao longo do litoral, a população é muito maior do que no interior do país, principalmente onde? Na região sudeste. A região sudeste é a região mais populosa do nosso país. Agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a mudança na característica de natalidade e fecundidade no nosso país. O Brasil, até a década de 60, era um país rural, um país em que a sua população, ela, em sua maioria, vivia no campo. Por conta disso, e sem os métodos contraceptivos, a população brasileira tinha muitos filhos, cerca aí, podemos dizer, de 6 a 8 filhos por casal. E isso é muito marcante porque quando a gente fala uma população rural, é uma população que o trabalho do campo precisa, principalmente lá no passado, precisava de muita mão de obra. Então, essa necessidade de mão de obra, essa falta de métodos contraceptivos, isso tudo facilitava para quê? Para que a população brasileira tivesse muitos filhos. Porém, vamos lembrar aí algumas aulinhas lá atrás, com a vinda das multinacionais, as indústrias vindo para o Brasil a partir da década de 1950, se consolidando a partir da década de 1960, além do surgimento dos métodos contraceptivos, essa população brasileira ela passa a ter menos filhos. E percebemos isso justamente quando a gente fala em número de filhos por mulher no Brasil, que começou a diminuir gradativamente a partir da década de 1960. Com uma população cada vez mais urbana, que é uma população na cidade, o gasto é muito maior e não há tanta necessidade de ajuda, de mão de obra por conta do trabalho. Além de tudo, a entrada da mulher no mercado de trabalho e os métodos contraceptivos, tudo isso fez com que caísse muito o número de filhos por mulher a partir da década de 1960. Aí vamos começar a perceber o quê? Uma mudança no perfil da pirâmide etária brasileira, que a partir aí da década de 60, ela vai mudando, vai ocorrendo o que chamamos de transição demográfica. Então, hoje temos um perfil, hoje, né, ano de 2021,
temos um perfil de pirâmide etária de um país de primeiro mundo. Uma diminuição dramática no número de filhos por mulher, observamos um estreitamento muito grande na natalidade, né, no número dos mais jovens, e um alargamento no número de adultos e idosos. Só que, diferente dos países desenvolvidos que conseguiu uma estabilidade econômica, o Brasil ainda não conseguiu essa estabilidade. Então, temos aí um pouquinho do perfil da pirâmide etária brasileira. Gente, eu vou terminar por aqui para o vídeo não ficar tão longo, mas vai dar prosseguimento aí nas próximas aulas. Fique com Deus. Tchau, tchau.